Levítico capítulo 16. O grande dia do perdão. Depois que os 2 filhos de Arão foram mortos quando apresentavam diante do Senhor, Yahvé, uma oferta de incenso que não estava de acordo com a lei, Deus falou de novo com Moisés. Ele disse: fala a Arão, teu irmão, que não é a qualquer momento que ele pode entrar no lugar santíssimo que fica atrás do véu, diante do propiciatório. A tampa da arca está sobre a arca. Poderá morrer, pois aparecerei na nuvem, logo acima da tampa. Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho como oferta pelo pecado e com um carneiro como holocausto. Antes de entrar, Arão tomará um banho e vestirá as roupas sacerdotais sagradas, todas confeccionadas em linho, isto é, os calções, a túnica e o cinto. E na cabeça ele colocará o turbante também feito de linho puro. Receberá da comunidade de Israel 2 bodes, como oferta pelo pecado, e um carneiro como holocausto. Depois de haver oferecido o novilho do sacrifício por seu próprio pecado e ter realizado o ritual de expiação por si mesmo e por sua casa, Arão tomará os 2 bodes e o apresentará diante do Senhor à entrada da tenda do encontro. E lançará sortes mediante 2 pedras, uma com o nome de Yahvé e a outra com o nome de Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para Yahvé e o sacrificará como oferta pelo pecado. Entretanto, o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor, para se fazer com ele o rito de expiação, a fim de ser condenado a ir para Azazel no deserto. Uma nota aqui sobre o versículo 10 de Levítico 16. Outras traduções pode-se ler assim: mas o bode sobre o qual caia a sorte para ser bode emissário se apresentará vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. Ou seja, cada Bíblia tem sua tradução. Essa, como eu estou lendo aqui para vocês, fala Azazel, que o bode é enviado a Azazel. Então, sinto-me na minha obrigação de explicar para os queridos irmãos sobre Azazel. Há uma escola, que não vou dizer a denominação, que ensina que Azazel é o diabo, que esse um bode no qual cai a pedra que está escrito o nome de Yahvé será sacrificado para Yahvé, e o outro que cai uma pedra com o nome Azazel seria o próprio diabo, onde é enviado esse bode para o diabo para expiação dos nossos pecados. Os que creem na doutrina que isso é chamado de juízo investigativo, né? Então, os que creem na doutrina do juízo investigativo admitem que os crentes hoje têm seus pecados perdoados para, só no futuro, terem seus pecados cancelados. E isto quando Satanás tomar sobre si os pecados e for aniquilados. Ou seja, dando margem a uma pergunta: quem é o salvador dos que creem assim? Seria Jesus ou Satanás? Então, resumindo essa doutrina estranha, temos Satanás é o próprio Salvador, e por meio de seus sofrimentos, nossos pecados serão cancelados. E não somente nós, mas o próprio Cristo se verá livre do pesado fardo do pecado. Quem ensina essa doutrina substitui a obra perfeita de Cristo na cruz, onde encontramos João 1:29, Colossenses 2:14 a 17, Hebreus 10:19 a 20 e 1 Pedro 2:24. Obra perfeita de Cristo na cruz. Então, quem ensina essa doutrina substitui a obra perfeita de Cristo na cruz por Satanás sofrendo por nós e levando sobre si os pecados do povo. Então entendemos que Satanás, seguindo essa doutrina, entende-se que Satanás será castigado com fogo eterno, mas que nossos pecados e todos os homens, toda a humanidade, serão colocados sobre
para o que se ensina a Bíblia. O texto citado mostra bem claramente que nossos pecados foram colocados sobre Jesus. E por nós, ele sofreu lá na cruz do Calvário. Em João 1,29 diz o quê? E eis o Cordeiro de Deus que tira o quê? O pecado do mundo. 1 Pedro 2,24, vocês podem ler lá também, fala também, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, né? Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então é Cristo quem carrega nossos pecados e não Satanás. Então quem diz que Azazel é um demônio, então está caindo na doutrina, está crendo na heresia do juízo investigativo, tá ok? Então vamos ter atenção. Então Pedro, irmão Pedro, quem é Azazel? Azazel pode ser um local, como muitos ensinam, um local no deserto, entendeu? Então o bode era enviado, tipo, vou enviar o bode lá para Bangu, entendeu? Lá é quente mesmo, lá ele vai sofrer lá naquele calor imenso, você entendeu? Então o bode, o Azazel, era um local no deserto para onde o bode era enviado. E o outro, que caísse para Iavé, era sacrificado para Iavé, ok? Então vamos lá, vamos continuando. Versículo 11. Arão oferecerá o novilho do sacrifício por seu próprio pecado e em seguida realizará o ritual de expiação por si mesmo e por sua casa e imolará o novilho. Encherá então o incensório com brasas ardentes tiradas do altar, de diante de Iavé, e tomará 2 punhados de incenso aromático em pó e os levará para trás do véu. Colocará o incenso sobre o fogo diante do Senhor. Uma nuvem de incenso recobrirá o propiciatório que tampa as tábuas da aliança, a fim de que não morra. Depois tomará um pouco do sangue do novilho e com o próprio dedo o aspergirá sobre a parte da frente da tampa. Em seguida, também com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes diante da tampa, o propiciatório. Imolará então o bode destinado ao sacrifício pelo pecado do povo e levará seu sangue também para dentrais da cortina. Fará com esse sangue o mesmo que fez com o sangue do novilho, aspergindo sobre o propiciatório e diante deste. Cumprirá assim o rito de expiação pelo lugar santíssimo, pelas impurezas dos filhos de Israel, por suas transgressões e por todos os seus pecados. Assim procederá para com a tenda do encontro, que permanece com eles no meio de suas impurezas. Ninguém deverá estar na tenda do encontro, desde o momento em que ele entrar para expiação no santuário até quando sair. Depois que tiver feito expiação por si mesmo, por sua casa e por toda a comunidade de Israel, sairá e irá ao altar que está diante do Senhor e celebrará no altar o ritual da expiação. Pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá em todas as pontas em forma de chifre moldados no altar. Com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar para purificá-lo e santificá-lo das impurezas dos israelitas. Concluída a expiação do lugar santíssimo, na tenda do encontro e do altar, fará aproximar-se ainda o bode vivo. Arão porá ambas mãos sobre a cabeça do bode e confessará sobre ele todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida, enviará o bode para o deserto, aos cuidados de um homem designado para isso. O bode carregará consigo todas as iniquidades do povo para um lugar solitário. E o homem soltará o bode no deserto. Uma nota aqui. Vocês viram que o versículo 22 é bem claro. O bode carregará consigo todas as iniquidades do povo para um lugar solitário, ou seja, um lugar solitário. Com certeza, Azazel. Então, seguindo. Em seguida, Arão entrará na tenda do encontro, tirará as vestes de linho que vestiu para adentrar o Santo dos Santos e as deixará ali. Ele se banhará com água no lugar sagrado e vestirá suas próprias roupas.
Então sairá e sacrificará o holocausto por si mesmo e o holocausto por todo o povo, para fazer apropriação por si mesmo e pelo povo. Também queimará sobre o altar a gordura do sacrifício pelo pecado. E aquele que tiver levado o bode a Azazel deverá lavar suas vestes, banhar o corpo em água e depois poderá entrar no acampamento. O novilho e o bode oferecidos em sacrifício pelo pecado e cujo sangue foi levado ao santuário para fazer o rito de expiação serão levados para fora do acampamento e serão queimados com fogo, sua pele, sua carne e seus excrementos. Aquele que os queimar deverá lavar as vestes, banhar seu corpo com água e somente depois disso poderá retornar ao acampamento. A comemoração do dia do perdão. Eis, portanto, para vós um decreto perpétuo. No 10º dia do 7º mês, humilhareis vossas almas, jejuareis e não fareis trabalho algum, tanto o natural da terra como o estrangeiro que habita no meio de vós. Porquanto nesse dia se realizará o rito de expiação por vós, a fim de vos purificar. Ficareis puros de todos os vossos pecados diante de Yahvé. Será para vós sabá, um momento sabático, de descanso total, para constrangimento de vossas almas e para o jejum. É, pois, uma lei perpétua. O sacerdote que tiver recebido a unção e a investidura para oficializar um lugar de seu pai realizará o ritual da expiação. Colocará as roupas de linho puro, as vestes sagradas, fará expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar sagrado, por todos os sacerdotes, por todo o povo da assembleia. Isso será para vós uma lei perpétua. Uma vez por ano se celebrará o rito de expiação por todos os pecados dos israelitas. E fez tudo conforme Yahvé, o Eterno, havia ordenado expressamente a Moisés. Levítico, capítulo 17. Leis em relação aos sacrifícios. Então o Senhor Deus disse a Moisés: falarão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel, tu lhes dirás: isto é o que ordena Yahvé. Todo homem da casa de Israel que no acampamento ou fora dele sacrificar um boi, um cordeiro ou um cabrito, sem o trazer à entrada da tenda do encontro para fazer dele uma oferenda ao Senhor diante do seu tabernáculo, tal homem responderá pelo seu sangue derramado e será eliminado do meio do povo. Desse modo, todos os sacrifícios que os filhos de Israel agora fazem em campo aberto passarão a realizar ao Senhor, entregando-o ao sacerdote a fim de oferecê-los ao Senhor à entrada da tenda do encontro, e os apresentarão como sacrifícios de comunhão. O sacerdote aspergirá o sangue no altar do Senhor à entrada da tenda do encontro e queimará a gordura como aroma agradável ao Senhor. Não oferecerão mais sacrifício aos ídolos em forma de bode, aos quais prestam culto imoral. Isto é uma lei perpétua para eles e para todos os seus descendentes. E dirás ainda a eles: todo homem da casa de Israel ou todo estrangeiro residente no meio de vós que oferecer um holocausto ou um sacrifício sem o trazer à entrada da tenda do encontro para oferecer a Yahvé, esse homem será exterminado do seu povo. Todo homem da casa de Israel ou todo estrangeiro residente entre vós que comer sangue, qualquer que seja a espécie de sangue, eu me voltarei contra esse que comeu o sangue e o exterminarei do meio do seu povo, porque a vida da carne está no sangue, e esse sangue eu tenho dado a vós, para cumprirdes o ritual da expiação sobre o altar, pelas vossas vidas, pois é o sangue que faz expiação pela vida. Essa é a razão pela qual eu ordeno aos filhos de Israel: nenhum dentre vós comerá sangue, e o estrangeiro que habita no meio de vós também não comerá sangue. Qualquer pessoa, filho de Israel ou estrangeiro residente dentre vós, que caçar um animal ou ave que é permitido comer, deverá derramar seu sangue e recobri-lo com terra. Pois a vida de toda a carne é o sangue. Por isso eu ordeno aos filhos de Israel: não comereis o sangue da carne, de carne alguma, pois a vida de toda a carne é o sangue, e todo aquele que comer será exterminado. Toda pessoa, cidadão ou estrangeiro que comer um animal morto ou dilacerado, deverá lavar suas vestes e banhar-se com água, ficará impuro até a tarde e depois ficará puro. Mas se ele não as lavar e não banhar, seu corpo carregará o peso da sua culpa. Levítico capítulo 18. Relações sexuais proibidas. O Senhor Deus mandou Moisés
comunicar aos filhos de Israel o seguinte: eu sou Yahvé, vosso Deus. Não procedereis como se faz na terra do Egito, onde viveste. Não procedereis de acordo com o costume da terra de Canaã, para onde vos conduzo. Não seguireis suas práticas, mas andareis as normas e guardarei meus estatutos, e por eles vos conduzireis. Eu sou Yahvé, vosso Deus. Guardareis meus estatutos e minhas normas. Quem as cumprir encontrará neles a vida. Eu sou Yahvé. Nenhum de vós se envolverá sexualmente com sua parenta próxima. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai, nem a nudez da tua mãe. É tua mãe, e tu não descobrirás sua nudez. Não terás relações sexuais com qualquer outra mulher que pertença a teu pai, porquanto isso desonraria a teu próprio pai. Não descobrirás a nudez da tua irmã, que seja filha de teu pai ou filha da tua mãe, quer seja ela nascida em casa ou fora dela. Não te envolva sexualmente com ela. Não descobrirás a nudez da filha do teu filho, nem a nudez da filha da tua filha, pois a desonra delas seria tua própria desonra. Não descobrirás a nudez da filha da mulher do teu pai, gerada por teu pai, porquanto é tua irmã por aliança, e não deverás desonrá-la. Não descobrirás a nudez da irmã de teu pai, pois que também é carne de teu pai. Não descobrirás a nudez da irmã da tua mãe, pois é a própria carne de tua mãe. Não descobrirás a nudez do irmão de teu pai, pois não te aproximarás, pois de sua esposa viste que é a mulher de teu tio. Não descobrirás a nudez da tua nora, é a mulher do teu filho. Não descobrirás a nudez dela. Não descobrireis a nudez da mulher de teu irmão, pois é a própria nudez de teu irmão. Não descobrirás a nudez de uma mulher ou da sua filha. Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para lhe descobrir a nudez. Eles são a tua própria carne, são parentes próximos, e isso seria um incesto. Não tomarás para o teu harém uma esposa e ao mesmo tempo a irmã dela, descobrindo a nudez dessa, estando tua esposa ainda viva. Não te aproximarás de uma mulher para descobrir sua nudez durante o período impuro da menstruação. Não te deitarás com a mulher do teu próximo, para que não te tornes impuro com ela. Não entregarás teus filhos para serem sacrificados no fogo ao deus Moloque. Ora, isso seria profanar o santo nome de Deus. Eu sou Yahvé. Não te deitarás com um homem como se deita com uma mulher. Isto é abominável. Não te deitarás com animal algum, tu te tornarias impuro. A mulher não se entregará a um animal para se juntar a ele, igualmente uma impureza. Uma nota do versículo 22. Gostaria de frisar esse versículo, pois é o que tem acontecido muito nos dias de hoje, é uma causa que se defendido muito em relação ao amor, dizer que Deus é amor. Então tá aqui, ó. Não te deitarás com um homem como se deita com uma mulher. Isso é abominável. Não precisa mais falar mais nada, né? O texto fala por si próprio. Continuando, versículo 24. Não vos torneis impuro com nenhuma dessas práticas. Foi por elas que se tornaram impuras as nações que expulso de diante de vós. Até a própria terra tornou-se toda impura. Eu castiguei sua iniquidade e ela vomitou seus habitantes. Vós, porém, guardareis meus estatutos e minhas orientações e não cometereis nenhuma dessas abominações, nem o israelita natural da terra, nem o estrangeiro que habita entre vós, porque todos esses atos execráveis foram cometidos pelos seres humanos que habitaram esta terra antes de vós, e a terra tornou-se impura. Contudo, se vós a torneis impura, ela não vos vomitará como vomitou a nação que vos procedeu. Porquanto todo aquele que cometeu uma dessas abominações, qualquer que seja, sim, todos aqueles que as cometerem serão extirpados do seu povo. Obedecei, pois, aos meus preceitos e não imiteis os costumes repugnantes praticados antes de vós, nem vos contaminareis com a impureza deles. Eu sou Yahvé, o vosso Deus.